Hoje falaremos de um astro da montarias em touros, de uma verdadeira lenda. E não tem como separar o rodeio do Tião Procópio, isso mesmo. Além de ser inspiração da novela Américo, o cara foi, bem dizer, o primeiro bull rider a ir montar lá nos Estados Unidos. Ele foi um dos primeiros, é claro, não foi o primeiro, mas ele foi um dos primeiros a ir para os Estados Unidos e começar a montaria em touros. Fiquem com uma montaria que ele fez lá em 1986, o Tião Procópio. Essa montaria eu consegui lá no canal do Thiago Arantes, ele que conseguiu um conteúdo bem exclusivo. Eu vou estar deixando o link aqui na descrição de todas as imagens que o Thiago Arantes tem do Tião Procópio. E aí, peãozada, bom? Diego aqui e vamos à história do Tião Procópio. Procópio montava em bezerros desde os 7 anos, isso mesmo. Numa época que ainda nem era popular a montaria em touros, ele já montava em bezerro desde os 7 anos. E ele foi muito influenciado nesse começo da montaria em touros pelo pai e pelo avô dele, que pediam para ele montar em touros brabos mesmo, para já começar a fazer shows, porque ele trabalhava no circo nessa época. Ele comentou isso dessa época. No começo eu montava com as duas mãos, em um tipo de arreio, com 2 alças para segurar, totalmente diferente de hoje. Mesmo ainda não existindo aqui no Brasil, a montaria em touros estava dentro de mim, no meu sangue, e hoje é a minha tradição. Ele até chegou a montar aqui no Brasil no estilo cutiano e bareback. Na época é o único estilo que era mais popular aqui no Brasil, mas ele desistiu desse estilo e focou nos touros que realmente eram a paixão dele e é o que ele queria popularizar. Galera, se já tá curtindo o conteúdo, curte o vídeo aqui embaixo, vai ajudar a popularizar ainda mais essa lenda, o Tião Procópio, que eu tenho certeza que muita gente que começou a assistir o rodeio há pouco tempo ainda não conhece e tem que conhecer. Então curte o vídeo para chegar em mais gente esse vídeo. Em 1979, a festa de Barretos ia ser realizada o primeiro ano com montarinhos em touros. Então o Tião, logo vendo essa oportunidade, como ele gostava muito desse estilo de montar, ele foi lá para Barretos e pediu uma oportunidade para mudar em Barretos. Veja o que ele falou. Conversei com o diretor do rodeio, naquela época era o Barcelos, mas eu tinha apenas 19 anos, era muito novo e ele me aconselhou a montar no rodeio amador. Ele contou e disse que lembrar com muitos detalhes nesse dia também, né? Tipo, imagina a primeira vez que Barretos ia ter montarias em touros. E ele estava lá em 79. E algo muito interessante que aconteceu ali em 79 também foi que o Milton Barbosa convidou o Tião Procópio para ir para os Estados Unidos. O Milton, que tinha sido um dos primeiros montadores de touros brasileiros a ir lá para os Estados Unidos, para conhecer como é que era o cenário da montaria em touros lá fora e como é que era a organização. Porque, como vocês sabem, os Estados Unidos sempre está um pouco à frente, até nos dias de hoje ainda, as organizações lá, dá para dizer que está um pouco à frente. Não sei se vocês estão acompanhando, mas tipo, a próxima safra de peões profissionais eu tenho certeza que vai ter muito mais americano que brasileiro. Eu tava vendo uma entrevista esses dias do Paulo Krimber, que o filho dele, John Krimber, tá começando a montar lá. Cara, desde pequeno já tem as ovelhas, depois eles começam a montar em bezerro e tipo, a maioria dos eventos lá ele tem um espaço kids. Imagina isso daqui 10, 20 anos. O Brasil vai perder um pouco, com certeza, o cenário lá fora, e, tipo, vai diminuir os brasileiros, se pelo menos o cenário aqui nacional ele não se sofisticar e aumentar os rodeios mirins, por assim dizer, que hoje em dia dá para se dizer que não existe. Tem em Barretos, tem em alguns outros lugares, mas o rodeio mirim hoje não existe no Brasil. Então ele decidiu embarcar para os Estados Unidos e ir lá conhecer o rodeio no exterior. Então ele foi lá e ele foi na única organização, pelo menos a maior da época, que era a PRCA, e ele já notou algo muito diferente de ingressar lá, que lá existia uma escola, tinha que fazer como se fosse mini cursos lá para entender realmente como é que funcionava a montaria, os 8 segundos, porque ele chegou lá sabendo absolutamente nada. Então ele foi lá, ele passou em tudo e ele começou a competir na PRCA. E veja o que ele mesmo falou. Nos Estados Unidos, todo mundo é muito profissional, desde aquela época. Você não poderia simplesmente se inscrever e montar, como a gente faz aqui. Era preciso passar por essa escola, ter a carteira para ser liberado para as montarias. Foi lá que eu aprendi a fazer tudo certinho. Galera, se tá curtindo bastante o conteúdo aqui que eu tô trazendo até agora, se inscreve aqui no canal para estar acompanhando os próximos peões que eu vou estar falando aqui, que vai valer muito a pena mesmo. Vai vir uns peão brabo aqui, que eu tenho certeza que eu vou contar algumas coisas que vocês nunca viram ninguém falar assim em público. Lembra que lá no começo eu falei que a história do Tião Procópio meio que tava lado a lado com a história do rodeio? É exatamente por causa disso. O cara foi para os Estados Unidos, mas ele não foi para os Estados Unidos tipo à toa. Ele foi para os Estados Unidos, aprendeu o que tinha para aprender e trouxe para o Brasil toda a modernidade, vamos dizer assim, que tinha lá. Ele trouxe
os equipamentos para ser produzido nacionalmente. Ele confeccionou no mesmo ano que ele veio dos Estados Unidos, junto com uma galera ali, botou regras de como ia funcionar o rodeio. E tipo, isso vamos dizer que deu um salto na montaria em touros de 10, 20 anos para frente. Só para vocês terem uma ideia, os equipamentos de montaria na época, eles tentavam adaptar os de cavalo nos touros, o que não dava muito certo, e ele trouxe o equipamento certinho, a corda americana, como tinha que ser para montar em touros. Olha o que ele mesmo comenta: quando eu comecei não tinha nada, o primeiro rodeio não tinha regras nem contagem de 18 segundos. Em 1980 começamos a trabalhar no regulamento, aí já foi tudo mais certo, como eu já tinha falado pra vocês. E nessa época, pra botar a montaria em touros em uma festa, meio que tu tinha que fazer um lobby, tu tinha que ir lá no dono da festa e dizer: olha, eu tenho um grupo aqui, eu tenho 10 touros e 20 montadores, e vamos fazer aí, o público vai gostar, tu vai fazer mais dinheiro. Tipo, eles tinham que vender a montaria em touros pros eventos. E assim ele fazia, ele participou de muitos eventos assim. E na época não é que nem hoje, o cara ganha um evento, ganha 20 mil, 30 mil, 40 mil nos Estados Unidos, chegando a ganhar 50, 60 mil em um evento. Não, na época ele ganhava um cachê ali, ele montou no touro, ele parou ali nos dias, ele ganhou, sei lá, 200, 300 reais. Tipo, quase não dava para viver da montaria em touros na época. Em 1986, o Tião ali, que já estava bastante tempo já montando em touros, estava trabalhando no cenário, para o cenário crescer no Brasil. Ele sofre um acidente contra o touro que se chama João do Pulo. E algo muito interessante sobre o acidente, não é interessante, mas ele ficou um ano parado, e esse acidente foi retratado na novela Américo. Esse foi o mesmo acidente que o Tião e Gino sofreu lá na novela Américo. Mas no caso, na ficção, o Tião e Gino ele montou contra o touro bandido, e foi o mesmo acidente, só que no Tião Procópio foi em 1986 contra o João do Pulo. E algo bem interessante sobre essa novela Américo foi tipo muito inspirado na vida real mesmo. O Tião e Gino da novela Américo, que foi interpretado pelo Murilo Benício, tipo até a mulher ali do Tião e Gino é a mesma história que o Tião Procópio teve com a esposa dele. É bem interessante isso, como a novela retratou um pouco da história do Tião Procópio. E uma curiosidade sobre a novela é que os dois atores, o Murilo Benício, que foi o Tião e Gino, e o Murilo Rosa, que foi o Dinho, eles passaram os dois 7 dias lá junto com o Tião Procópio para realmente entender o que era o rodeio e entender o dia a dia do rodeio, para eles aplicar e fazer algo mais perto da vida real lá dentro da novela. Achei bem interessante isso, os caras realmente tipo, se puxaram para mostrar o rodeio mesmo, como funcionava. O Tião, ele considera a época atual do rodeio, tipo, os anos dourados do rodeio. Tipo, a gente nunca teve um cenário tão grande como tem hoje no rodeio, com prêmios chegando até a milhões. Imagina, quem ganha a PBR ganha até tipo $1 milhão, isso é muita grana. E na época, como ele comenta, era só cachê. Veja o que ele mesmo falou sobre isso. A gente fazia por amor. Em 1980, quando eu ganhei em Barretos, levei uma televisão de 14 polegadas. No futebol tem o Garrincha, o Pelé e o Neymar. Eu fui o Garrincha do rodeio, um jogador considerado o melhor do mundo, mas quando não tinha tantas premiações. O Adriano de Moraes foi o Pelé e essa nova turma é o Neymar. Ele faz a comparação. Eu diria até que essa nova turma, quem representa muito bem o Neymar, hoje pelo menos, é o José Vitor Leme, que é o cara que tá tipo se sobressaindo no rodeio. O Procópio, ele parou de montar lá em 1990 e ele não parou porque ele quis, ele até disse que queria continuar montando, mas pensa comigo, ele tava lesionado pra caramba, ele sofreu um acidente lá em 1990 e ele tava com o ombro dele solto. Tem agora umas montarias que eu vou mostrar aqui mais pra frente pra vocês, que ele coloca depois da montaria o ombro de volta, tipo, dependendo do movimento que ele fazia lá em cima do touro, acabava caindo o ombro dele do lugar, e tipo, isso com bastante frequência. Vice-campeão de Dallas, cavaleiro duro demais, ouro brilhante. Abrindo a torneira, o noivo da Nalva Guiar, é ele o marido da Nalva, linda, 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 boa direitinha, boa, tchau, 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 uma salva de palmas ao marido da Nalva. Diga pra ele, Nalva. Isso foi uma das coisas que obrigou ele a parar de montar. Ele parou de montar, mas ele continuou contribuindo pro rodeio. Ele virou um juiz profissional do rodeio. Tanto que, só para vocês terem uma noção, ele ganhou 5 títulos de Arena de Ouro, que é como se fosse o Oscar do rodeio na função de julgador de rodeio. É bem interessante saber, não sei se vocês sabiam que o Tião Procópio continuou sendo juiz de rodeio depois que parou. E para mostrar tão foda que o Tião Procópio foi e é até os dias de hoje,
ele voltou a montar, ele fez mais 2 montarias para angariar fundos para o Hospital de Barretos. Ele montou em 2008. E ele quase parou, foi por pouquinho. E agora também em 2018 ele montou de novo e ele quase parou, ele ficou 7 segundos e ele caiu no finalzinho. Ele até chegou a ficar inconsciente, mas ele retornou à consciência e o público foi em delírio. Imagina, é como se tu visse o Garrincha, né? Ele comparou o Garrincha jogando na tua frente, não, tu tá assistindo o Tião Procópio montando em touros e ele quase montou, cara. Com 60 anos, ele ficou 7 segundos, 6 ou 7 segundos em um touro profissional. No WhatsApp, touro que tipo derruba peão novo e o cara quase conseguiu parar, ficou 7 segundos, dá pra dizer que foi uma montaria completa do Tião Procópio. Atenção, Tião Procópio abriu a porteira, vai Tião, aproveitou novamente, cadê o povo? Já trouxe de volta, deu positivo, Tião Procópio. Aguentou pulo, hein? Foi lá nos 6 segundos. Deixa eu ver o Tião Procópio, por favor. O Tião Procópio é uma lenda viva, hoje com mais de 60 anos e ainda apoiando muito o rodeio. Lá em Barretos, com certeza, ele sempre tá lá todo ano. E se tu gostou da história, se tu não conhecia o Tião Procópio, cara, tu é obrigado a se inscrever no canal aqui, porque eu te apresentei essa lenda, um dos primeiros bull riders profissionais do Brasil, o cara que popularizou o rodeio no Brasil, cara. Se tu não conhecia ele, pode se inscrevendo no canal aqui, vou esperar. E é isso aí, até a próxima, peãozada.